Pra mim, o RH é a parte mais importante da empresa. Pra mim, o RH, ele tinha que ser o salário mais alto dentro de uma corporação. Qual que é o maior público consumidor de LinkedIn? Público de tecnologia. Então, eu tenho uma solução que é para servidor público. Não faz sentido. E aqui, eu não tô criticando os pais, não, porque eu tenho isso em casa, eu sei de tudo isso e é difícil demais. Por isso que eu falo, não dá pra lutar contra. Você precisa de só arrumar mecanismo pra encontrar um equilíbrio. Voltando para essa questão de comunicação, como que essas plataformas têm interferido nas empresas? Porque o que a gente vê é que muita empresa tem usado isso como uma forma de comunicação muito incisiva, tanto para dentro quanto para fora. Sim. O que, assim, é complexo na minha visão de ser feito. Você perde, sei lá. Eu acho que você tem que utilizar a plataforma correta para cada assunto, sabe? Eu brigo muito sobre isso nas corporações que eu trabalho em todas. Eu acho que se você tem um LinkedIn para colocar artigo, você não tem que colocar esse artigo no Instagram daquele mesmo jeito. Você tem que adaptar. Talvez chamando para ver no LinkedIn. Mas tem gente que pega uma publicação e sai distribuindo em todas. Eu acho isso péssimo. Eu acho que você tem que usar cada uma para o que ela foi feita. E foi interessante porque lá no jornal, o Instagram no início, né? Ele era isso. Era para levar a gente pro portal. Levar a audiência pro portal. Então, aquela irritância. Você chama a matéria, mas pra você ver, você tem que ir no link, na bio, no link. Aquilo ali já acabou, meu café já esfriou e o sinal abriu. Eu nunca fui. Se eu vou entrar no Instagram, eu não faço isso porque eu sigo regra, já contei isso aqui, eu não vou ser contraditória. Mas se eu não sou contraditória, querida, eu tô só exemplificando. Se eu tô no semáforo, vou entrar no Instagram, eu tenho que ler na bio, perdi, não vou ler. Aí na hora que eu chegar no da frente, já vai ter sumido aquilo do meu feed, eu não vou ler. Já é. Então, o jornal começou usando o Instagram como um trampolim pro portal, viu que deu errado, pivotou e começou a entregar toda a notícia no Instagram. Aí tem aquela coisa assim, não, mas porque o Instagram não pode ter legenda grande. Depende, se você é um veículo de notícia e você tá... E aí, gente, a gente tá atingindo muita gente com aquela notícia no Instagram, que não vai pro portal. Se você não entregar tudo ali, você não tá fazendo o seu papel, que é dar notícia. Então... fez isso muito bem. Porém, o LinkedIn, o LinkedIn do jornal, ele tem que ser para divulgar as vagas do jornal, as ações institucionais do jornal, o posicionamento da marca, né, pro mercado, de agências, né? Então, assim, lá não é lugar de notícia. Por mais que ele seja um veículo de comunicação, no LinkedIn não é lugar. Ele pode até dar uma notícia ali de bolsa de valores, ou sei lá, abriu vaga pra não sei quantas mil pessoas, pública. Sendo um jornal tendo um poder que tem, ou nas outras empresas que você atua, você chegou a usar a mídia paga? Usava, até porque o sustento do jornal é anúncio, né? Então, a gente usava mídia paga para poder... por exemplo, você quer colocar sobre a sua empresa no jornal. Eu colocava o seu anúncio no meu jornal e patrocinava aquele anúncio. Usando a minha audiência, a minha verba. Então, por quê? Porque eu ganhava muito dinheiro com você quando você anunciava no impresso. O impresso tem... né, tá caindo a audiência do impresso, né? Todo mundo sabe. Eu não acho que ele tá morrendo, não. Mas eu acho que mudou o público. O público jovem, tirando o Arthur, não vai ler jornal. Mas tem gente que faz questão. Eu tenho assinantes lá que se o jornal não chega um dia... Eu tinha. Porque eu saí de lá. Não é meu mais, viu? Como é que eu acho que é tudo meu? Eu chego e falo, é tudo meu. Eu tinha, e lá ainda tem, porque esse assinante eu acho que não morreu... assinantes que, se o jornal não fosse um dia, nossa senhora, adoecia. Os filhos ligavam, olha, meu pai tá aqui bravo porque não... Então, existe público pro jornal impresso. E ele é fiel. E ele não quer ler no Instagram. Nem sabe. Mas por que eu tô falando isso? Tá. O que era que eu tava falando, gente? Mídia paga. Mídia? Nossa. Viu como é que eu... TDAH também. O anúncio no jornal ele era muito mais valoroso. Muito. Então, eu preciso de criar ferramentas de conseguir receita em anúncios que geram valor. Então, eu preciso de falar assim, Roger, se você fizer na sua rede, você vai atingir X. Na minha, você vai atingir X, mais o pago, mais não sei o quê. Entendeu? Mais açúcar, nós vamos fazer uma collab. Entendeu? Então, assim,
Agora, do jornal mesmo, matéria, não. Eu não pegava uma matéria de Red News, sei lá, caiu um viaduto. Eu não Não ia patrocinava fazer. essa matéria, não. Sim. Mas se você quiser fazer uma matéria sobre inovação e tal, parará, pererê, você pode comprar essa matéria no jornal. Eu vejo... É isso que você perguntou? eu vejo mídia paga. Porque eu pergunto o seguinte: se vocês tinham lá um time para trabalhar com mídia paga. É, o comercial. Porque a mídia paga, ela, assim, se você está pagando para divulgar anúncio, a gente vê isso aqui, é um dreno de recurso, né? Se você não administrar isso bem, se você vai pagar AdWords, vai pagar divulgação no YouTube, ads em geral. Assim, no LinkedIn é muito caro, né? LinkedIn, acho que é a O plataforma. LinkedIn é o mais caro de todos. É o mais caro. E pouca gente faz, né? Pouca gente faz, é o mais caro e você tem que saber com que público que você está falando. Qual que é o maior público consumidor de LinkedIn? Público de tecnologia. Então, eu tenho uma solução que é para servidor público. Não faz sentido. É isso. O que você falou, o E canal isso é pra tudo, o canal faz toda a diferença. Por exemplo, lá, uma das empresas do grupo era um instituto de pesquisa, que eu também atendia. Eu atendia várias marcas do grupo, tá? Então, eu atendia um instituto de pesquisa, eu atendia o Parque Gráfico, que atendia não só o jornal, mas outros clientes. E aí, eu fui participar de uma feira, não sei se pode falar, né? Uma feira de municípios. E que estavam lá prefeitos, secretários, esse era o público. O Instituto de Pesquisa lá, ele só tem que entregar a pesquisa política. Ele vai falar de pesquisa de mercado, sei lá, Araújo, saber qual que é a melhor esquina pela... eu não tenho. Então, eu tinha que levar o material todo. E se você deixar isso na mão dos analistas lá, dos estatísticos, eles vão levar tudo que eles fazem, né? Para uma feira, poxa, eu tenho que expor tudo que eu faço. Não. Você tem que pôr o produto certo pra pessoa certa. Mesma coisa nas redes sociais. O posicionamento numa feira é o mesmo do posicionamento numa rede social. No LinkedIn, no Instagram. Você precisa saber o público, qual que é o produto. Hoje, por exemplo, eu tô numa empresa que é educação. De tecnologia e mercado financeiro. São os cursos que a gente tem. De graduação, pós-graduação, MBA. Eu tô no LinkedIn forte e lá eu não vou falar das minhas ações igual no jornal eu queria falar sobre vaga que tem aqui, sobre onde eu tô, onde que a minha marca tá. Não, lá eu preciso divulgar os meus cursos de tecnologia. Lá eu preciso divulgar meus cursos de mercado financeiro. E também falar das minhas vagas e das vagas de uma das empresas do grupo que é a maior de mercado financeiro. Sim. Então, eu preciso... Então, assim, então o LinkedIn sempre tem que ser institucional? Depende de onde você tá. Eu estava numa empresa que eu defendia isso a ferro e fogo. Gente, aqui é pra falar de institucional. Não põe notícia aqui. Eu brigava. Hoje eu falo, não, você não vai ficar falando aqui que você fez ação de carnaval, não. Aqui você vai falar do seu novo MBA e IA. Entendeu? Então, depende do público, depende do seu produto, pra você usar o meio correto. Com certeza. Tá ficando bom, gente? Tá André, ótimo. tá gostando? De repente virou um bate-papo. Vou até abrir meu Coca-Cola. Vários cortes. Ai, será que esquenta? Não, eu Eu gosto acho quente, que- eu gosto de qualquer jeito. Sem gás, eu sou viciada. Mariana e Coca-Cola. Esse pão de feijão querido. O negócio é que olha pra você ver. Que eu fico atrás do Hildo. É pra você metade do seu corpo, pode... Então nós Tá. vamos começar a fazer tudo de novo, porque você ainda Vamos fazer escondeu. tudo de Então novo, vamos lá. vamos começar. Oi, gente, eu sou a Mariana Rabelo, tenho X anos. O microfone tá dando sombra. Eu tenho que ficar pro lado de cá. Isso, porque senão perde. Pô, mas E eu e a Annelise, estamos lindas? Não. Maravilhoso. Você colocou a câmera dela ali uma hora. Põe lá de novo. Não. Aí. Ela tá diferente na câmera. É porque eu tenho várias skins. Deve ser ótimo. É porque esse lado, você só me vê desse, ó. É. Lá eu tô. Lembra que eu te falei que esse lado meu é bom? Você tá me vendo muito desse aqui. Por isso que eu tô diferente lá. Esse Depois lado você é incrível. Olha aqui pra você ver. Peraí, volta lá. Põe ela na câmera. Olha o Instagram da Mari, que as fotos dela, ela tá sempre do mesmo lado. É igual esse Roberto lado. Carlos. É. Mas Roberto Carlos só acredita Eu que não isso é por s- sorte. Não, o meu é feiura mesmo. Ai, meu Deus. Você já viu? Tem uns aplicativos que ele pega os Fica dois muito lados, ruim. dividem o seu rosto e complementa É. e faz. Porque o rosto Fica não é muito simétrico. ruim. E é diferente, ele não é Não é o simétrico, rosto, né? nosso corpo inteiro ele não é simétrico. Igual a montagem. Seu pé direito não é igual ao seu pé esquerdo. Exato. Ai, gente, falando nisso, pelo amor de Deus, e essa todo mundo fazendo IA-GB? O estúdio lá, Ghibli. Eu até gosto de ver no Instagram quando eles fazem a versão bebê
de séries de TV. Fizeram Ai, uma de Game of adoro. Thrones. Muito fofo. Adoro. Fizeram de Game of Thrones, Família Soprano. Você fica assim, quem que é esse? Seu muito cérebro legal. leva um tempo. Eu acho esse O último foi de White Lotus. White Lotus. Não, de Friends também foi Vocês lindo. viram uma thread agora que é Laura tem que tomar banho. dos, Laura, celular de mãe, Laura banho. dos artistas, com todos os personagens, os mais famosos, né? É Leonardo DiCaprio, com todos os personagens. Ah, que já vi, fez. vi. É muito Eles legal. pegam- Isso. Sim. É tipo uma selfie. Sim, tem até aquele burrinho do Shrek. Isso aí o faz o Ed Ed Murphy. É muito legal, aquele eu gostei. Laura, Mari, deixa eu fazer uma Laura é pergunta. minha filha. O cérebro tá começando a falhar. Falta de comida. Vamos lá. Uma pergunta aqui que eu ia te fazer, não tem a ver com o tema, mas a gente entrou. Você assistiu aquela série da Netflix, tá todo mundo falando? Adolescência? E aí, qual foi a sua opinião? Então, gente. Deixa eu ver como é que eu vou dar minha opinião sem ser polêmica. Eu fiquei muito desesperada, primeiro. É uma série que me gerou incômodo, por quê? Primeiro, porque eu tenho um filho daquela idade em casa. E eles pegaram um adolescente que ele nunca tinha feito nada, é o Papel primeiro nenhum. papel dele. Então, ele foi muito verídico do adolescente. Assim, algumas manias que ele mesmo tem, eu vi uma entrevista do ator, que algumas manias que ele tem, ele foi fazendo ali, e que é muito igual ao Arthur. Então, essa série me pegou no lugar ruim, porque ela me fez trazer pra minha realidade. E ela tem uma monotonia, nossa, que palavra horrorosa, né? Ela é muito monótona. É monótona? Monotonia. Você achou? É por querer. É tipo assim, algumas coisas acontecem que eu acho que é pra te dar tempo de refletir. Como você faria? O que eu faria? O que tem a ver? O que eu faço que é igual? Então, foi muito angustiante ver. Eu não gosto de ver coisas angustiantes. Né? Eu acho que... Não. O meu momento de lazer, eu gosto de ver novela. Eu vejo todas as novelas. Você vê novela turca? Eu vejo novela turca. Você já viu A Sonhadora? Era Eu muito fico imaginando o Wildo assistindo a Sonhadora. Não, eu não sei porque... Eu não sei em que momento que eu descobri que existe novela turca. Gente, eu amo novela turca. O Wildo Eu sabia amo que novela existe antiga. novela turca porque ele assiste. Não. E o Assiste. engraçado é que, sim, eu conheço gente... Porque turco não fala português, né? E turco não é um idioma que normalmente se traduz para o português. Aí eu conheço gente que assiste a novela turca legendada em espanhol. Nossa. E a Só pessoa pra não perder. E a pessoa não fala espanhol. Mas voltando na série... Mas, então, aí, só que eu acho que eu escolhi o momento errado de ver, porque não era um momento de lazer, ela é uma série muito importante pros pais verem. E ela precisa ser vista junto com os adolescentes, eu acho. Então, eu Isso que eu acho... ia te perguntar, você acha que ele tinha que ter Concordo. assistido? Eu acho que ele tinha que ter Assiste assistido. com ele. Só que o que aconteceu? Já chegou no ouvido dos adolescentes. Ele não quer ver. Porque ele vira e fala assim, eu não vou matar ninguém, não. Você quer que eu veja uma série que o menino mata, você tá com medo de eu matar? Eu não vou matar ninguém, não quero ver série de gente matando gente, não. Eu falei, Arthur, não é isso. Vamos ver junto. Eu vi. Ele, você já viu. Então, assim, eu acho que eu tinha que ter... Eu entrei nessa série antes do boom dela. Eu vi, acho que no primeiro ou no segundo dia, eu não vi nem que ninguém tava vendo. Eu acho que eu tinha que ter pego pra ver junto com ele. E com o Diogo. O Diogo dormiu. Eu acho que a questão do adolescente assistir não é essa visão do Não Arthur de eu não vou matar ninguém. Mas é a O questão bullying. da sociedade do adolescente, que é um mundo fechado. Existe uma linguagem própria entre eles ali. E é preciso alertar com relação a esse meio que ele está vivendo. É isso. A Angélica Verônica, É nossa Ela vai teacher. assistir. ela vai assistir. A Angélica é Ela nossa vai assistir. teacher. Ela é minha eu também. perguntei pra ela, Fofa, porque ela te tem amo, muitos Angélica. alunos adolescentes. Aí eu Sim. perguntei, Angélica, eu vou te dar um para casa. Vamos fazer o inverso aqui. Assiste a série e faz uma pergunta para os seus alunos adolescentes, qual foi a opinião deles ao assistir a série. E para minha surpresa e dela também, ela falou que ela mais ouviu, olha que coisa interessante, os adolescentes assistiram e falaram assim, nossa, eu não sabia que as minhas ações teriam tanto impacto na minha família. Aquele episódio final Nossa. que marcou muito, porque os adolescentes, assim, é um negócio que eu nunca imaginava ouvir, eles não tinham consciência do tanto que... Tudo bem, ele matou uma pessoa, mas o tanto que
o comportamento deles, porque eles começam a entrar num debate, entram no detalhe, comparam um filho com o outro. E para isso, para mim, também foi uma surpresa. E outro ponto que ela falou também, que eu também não sabia, é o tamanho do grau de importância que tem pequenos detalhes no processo de comunicação. Por exemplo, colocar um coraçãozinho na foto de alguém é considerado uma coisa absurdamente depreciativa. Eu tenho vários adolescentes que eu convivo por causa do meu trabalho. Eu tenho um adolescente em casa e eu não sabia nenhum daqueles emotions, eles eram... Você sabia que você não pode curtir uma foto de uma pessoa? Isso. Não, tem um negócio que já me falaram lá, porque os meus jovens aprendizes, né, tem os crushes lá, né? Acho que crush já nem fala mais, sei lá. A gente não consegue acompanhar, né? Que você tem que, se você tá afim da pessoa, tem que curtir 3 fotos dela, seguidas. E aí, se ela gostar, ela corresponde, curte 3 depois. Mas não é 3 aleatórias, não. São normalmente 3 antigas, né? Ah lá, ele aprofundou no Você tá me surpreendendo a cada minuto dessa conversa. Novela turca, tá Você assiste novela turca? Tá fazendo o bonequinho lá do... Infelizmente, eu sou um posto de cultura inútil. Muito bom. É uma série que eu acho que ela é mais importante pros adolescentes. Os pais têm que ver, porque você viu ali que se o policial não tivesse um filho adolescente, ele jamais ia conseguir desvendar ali o motivo, porque ele já sabia qual era o crime, ele queria saber o motivo. Mas muita né? gente decepcionou com a série, porque as pessoas estão acostumadas com série que tem aquele negócio assim. Final feliz. Tem um crime, e tem a resolução, e tem a pessoa sendo punida. Ali, o próprio pessoal que fez a série disse isso, ali a questão do crime é mais um pano de fundo para mostrar uma relação de uma família, da escola, por exemplo. Um episódio gente. é a prisão, que ela vai fluindo. O outro episódio é a escola, que é um negócio assustador. Assustador. Assim. O terceiro é a entrevista com a psicóloga, a melhor parte. Que eu acho que é o melhor Nossa, episódio. aquele episódio ali, gente, eu chorava. Eu chorei demais naquele episódio, Sabe porque é muito parecido com o Arthur, tá? A hora que ele boceja... É natural. Foi natural. Ele tava cansado. E ela aproveitou o bocejo dele pra falar assim, você tá entediado. Eu tô te entediando, né? Eu tô te entediando. Aquilo ali, aquela psicóloga conversando com aquele menino ali, é muito quando eu vou chamar o Arthur pra uma conversa séria, porque ele aprontou. Porque é isso, é ele ali acuado, tipo, você vai ficar me dando palestra, né? Não, eu quero te ouvir, por que você fez isso? E aí, ele tem ira, depois ele tem desespero, depois você me perdoa. Gente, aquilo ali eu chorei. Nossa, eu acordei japonesa no dia seguinte por causa daquela série. Porque é isso, é a mãe e o pai do adolescente que vê aquilo ali e sabe que isso ali pode acontecer com qualquer um de nós. Gente, o menino faz xixi na calça quando a polícia chega. Pra você ver que assim, eu acho que ele não tem noção do que... Ali ainda, ele não tinha noção do quão grave era aquela ação dele. Por mais que ele tenha matado, ele ainda não tinha ainda a consequência que eu falei lá no início. Que os jovens são inconsequentes, na entrevista, né? Você sabe que ela não vai mais aparecer, que ela não... E ele, você tá querendo que eu confesse, né? Tipo assim, ele quer achar um culpado pro erro dele. Menos ele, né? E é a inconsequência que eu falei no início. O jovem, ele é inconsequente. Então, o que a gente tem que fazer? Ele tem que passar a ser consequente. Não, é pegar a inconsequência dele e usar pro lado positivo. Porque inconsequente ele é. Então, vamos usar essa inconsequência para você ser mais criativo, para você ter mais coragem de fazer um esporte. Vamos usar a sua inconsequência pro bem. Porque inconsequente ele é. E todas as nossas ações têm consequências. Todas. Por mais inconsequente que eu seja, tudo que eu fizer vai ter uma consequência. Qual que é a consequência que você quer? É isso que a gente tem que devolver para eles. Então, no mercado de trabalho também é assim. Chegam jovens lá, que pode acontecer. Um jovem aprendiz que entra com 14 anos, cometeu um crime. Sim. E como é que nós vamos lidar com isso ali? Né? Como é que eu vou trazer esse jovem para não fazer bullying, para não deixar o bullying desviar ele do caminho correto dele, né? Então, acho que tem que ter apoio psicológico, sim, para esses jovens no ambiente corporativo, que muitas vezes eles não têm como ter essa... Porque, assim, o Arthur, eu tenho condições de pagar uma terapia, de ver uma série dessa e agir depois que a emoção passar, de uma maneira que eu vou resgatar e não piorar. Mas e tem gente que não tem. Então, eu acho que a gente, como líderes, também temos que ajudar esses jovens no corporativo. Enquanto ele está ali, ele está sob a minha guarda. O que eu vou ensinar para ele? Qual que vai ser o reforço, o apoio psicológico que eu vou dar para ele? Eu já ajudei jovens aprendizes meus, assim, com problemas com família. Muito, porque atrapalha, impacta no trabalho. E eu vou o quê? Mandar embora? Não.
Eu explicar pra ele que o problema dele tem que ficar lá fora, que aqui dentro ele tem que cumprir, mas o lado de fora, como que a gente vai ajudar? Como que eu posso te ajudar lá fora? Pra você não deixar isso impactar na sua entrega. Gente, meus aprendizes hoje, que já são formados, profissionais, eles são homens e mulheres incríveis, incríveis. E que eu tenho muito orgulho. Não sei se não seriam, mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, da vida profissional deles e de ter ajudado a moldar o caráter deles. Né? Porque eu acho que é ali que é o momento. E é isso. Você fez parte do processo de construção. Fiz. E faço, e Legal. amo fazer. Legal. Realmente eu sou gente que cuida de gente e amo quem cuida de gente. Então, eu posso até não ser uma líder ali da área de RH, como no jornal, né? No meu outro trabalho antes do jornal, que era no governo, eu não era. Mas eu sempre fazia questão de ter um ambiente. Não é uma positividade tóxica, não. A gente tem que amar segunda-feira. Gratiluz. Não é isso, não. A gente surta também. A gente, né? Eu acho que surto acontece. O mundo corporativo, ele é cruel. Né? O mercado de trabalho, ele é cruel. Mas eu acho que a gente tem que saber fazer do limão uma limonada. E também ter momentos de descompressão. E eu tenho muitos momentos de descompressão com o meu time, que eu acho que faz parte. Não podemos perder o foco, mas na hora de descomprimir, tem que ser um momento leve. E assim, eu sou uma líder que eu gosto disso. E os líderes que vêm depois de mim dos meus times normalmente sofrem. Porque meu time fica, porque é com a Mari, porque é com a Mari. Não, gente, cada um é de um jeito. Ensina ele a ter um momento de descompressão, leva a rotina que a gente tinha com ele. Eu acho que o diálogo é fundamental. Eu queria entrar no assunto mega polêmico, mas assim, Vão entrar. Eu Qual que é o gosto. assunto? Polêmica, DNA, Ratinho. voltando, unindo os dois assuntos, comunicação e adolescência, né? Na série, a diretora lá da escola cita o guru desse público nos termos que eles usam, incel, que é Andrew Tate. E é impressionante como essas pessoas têm uma capacidade de comunicar mensagens absolutamente terríveis para a sociedade. E codificadas, né? O Andrew Tate acho que não é nem codificada, porque ele, de fato, ele fala que a mulher tem o seu valor medido pela beleza, aí entre várias xenofobia, outras coisas. Não, né? absolutamente. Mas ele tem um poder de comunicação tão grande que nada que ele faça tira o engajamento do público dele. E, por exemplo, ele é muçulmano. E uma boa parte do público dele é católico, evangélico. Sim. Eu não sabia que ele era muçulmano. Não. Ele Assim, uma análise minha, superficial. Mas eu acho que existem uns gurus aí no YouTube, e aqui no Brasil as pessoas estão aprendendo a fazer o mesmo, que eles pegam de uma experiência humana que pode ter aspectos negativos, por exemplo, esse caso, né, dos incels, né? Você pega um adolescente que ainda não tem autoestima bem elaborada, está começando a ter um interesse pelas meninas. A maioria não tem. E ele vai levar um corte ali, a menina não vai ter interesse. Vai zombar. Aí, com a autoestima baixa, ele vai sofrer. Ele vai pro YouTube, encontra uma pessoa que fala uma mensagem focada nesse perfil e desvia totalmente o propósito, por que isso está acontecendo. Não é um psicólogo, não é um terapeuta. É um cara que aponta o dedo para a mulher e culpa a mulher por isso. Aí cria, assim, você cria essa geração que vai seguindo e o que ele está falando ali, a criança está sentindo. Então ele está falando para aquilo que é uma dor que a criança, adolescente, né? Engajador não é à toa, né? Engaja com a dor do outro, e ele né? tendo, que a gente falou no início, uma habilidade de comunicação para esse público, dá no que dá. Aí fica essa turma. Eu nunca assisti um episódio, eu nunca acompanhei, já vi uns cortes, são totalmente refutáveis, você vê que não tem lógica, mas a quantidade de seguidores que eles têm é um negócio impressionante. A Mariana pode explicar melhor esses conceitos, mas eles têm uma capacidade de se comunicar de uma forma muito efetiva e com mensagens que fazem muito sentido e de forma simples. Eles normalmente falam assim, olha, o problema não é você, o problema é a sociedade que está te colocando como uma pessoa de segunda classe. E a forma que eles comunicam isso é absurdamente... convence muito
Principalmente quem ainda não tem experiência de vida para não. Na verdade, se você for pensar, né, em gurus, eu acho que toda idolatria, ela emburrece. Exato. Eu sou uma pessoa super religiosa. Eu todos os dias escuto a homilia do meu padre no meu celular. Mas eu sei criticar o que eu acho que faz sentido e o que não faz. Eu sei ponderar e viver. E eu acho que o que acontece? Não é só jovens, muita gente idolatra. Idolatra político, idolatra padre, idolatra pastor, idolatra youtuber, né? E eles sabem o que engaja, por quê? Porque eles têm números reais ali, a tecnologia mostra. Então, eu falei uma coisa aqui, ninguém gostou, eu não falo disso mais. Isso aqui bombou, eu vou focar nisso aqui. E aí vira a repetição. A gente aprende com repetição. Como é que a criança aprende a falar? Ela escuta várias vezes aquela palavra e ela vira, na cabeça dela, aquilo ali vira a palavra correta. Então, os gurus da internet, eles têm dados que provam se deu bom ou se deu ruim. E isso aí, eles manipulam qualquer pessoa. Então, sei lá, é muito legal, né? O Frei Gilson, né? Que tá aí, todo mundo falando muito dele agora aí nas polêmicas, porque misturaram o Frei Gilson com a política. E o Frei Gilson, ele faz uma live 4 horas da manhã, até às 6, que ele reza o rosário. Com certeza, ele faz essa live, porque um dia ele fez, o número foi bom. Ele falou, vou repetir. Não é porque, não, é porque... Não, gente, ele podia rezar o rosário da casa dele e falar assim, reza da sua casa aí, reza você da sua aí, reza você da... Não, ele viu que aquela live, ele tava engajando com a dor do outro. Meu Deus, eu vou ser trucidada, né, com essa fala minha. Mas é verdade, a live dele foi engajadora. E ele falou o quê? Vou fazer todos os dias. E todo dia aumenta. E a gente anda em manada. Eu vi o outro fazendo e deu certo pro outro, eu vou entrar e vou fazer também. Quem sabe dá certo pra mim? E aí o outro vê, e os números melhoram. E a mesma coisa é esse babaca. Eu tô falando aqui de religião, de uma coisa de Deus, que mal não vai fazer. Todo mundo acordar 4 da manhã pra rezar o rosário, gente, mal não vai fazer. Eu tô falando de uma coisa positiva e que ele, através de um número, engajou. Uhum. E eu tô falando de um babaca que tá emburrecendo as crianças e os jovens. Mas acho que é mais que emburrecendo, destruindo o psicológico. Destruindo o psicológico. E a criança tá achando que ela tá sendo acolhida. Exato. Né? Mas é com a mesma mecânica do padre que tá levando a palavra dele. É a mesma mecânica. São os números do engajamento das redes sociais. E é na mesma coisa, na idolatria. É eu focar que aquela pessoa ali vai resolver meus problemas. Eu tenho um problema, eu encontrei na religião uma solução. Eu vou todo dia até 4 da manhã pra rezar. Eu tenho um problema, eu sofri o bullying e o cara me falou que o problema é a sociedade. Eu vou entrar todo dia pra ele me falar que é a sociedade, que tá tudo bem comigo. Então, esse cara, ele tá usando não só a comunicação, mas como dados para poder fazer esse engajamento, né? Que é o problema das redes sociais. A gente tem um problema aí com relação ao adolescente, porque é uma pessoa em formação. Informação. Né? Exatamente. É uma esponjinha ali que tá absorvendo tudo o que ele tá ouvindo. E normalmente o adolescente não escuta os pais. Isso aí é de sempre, né, gente? A gente foi adolescente, a gente sabe que o que o amigo falava e que o pai falava, a gente ia no do amigo. É padrão, né, psicóloga? Sim. É padrão. E aí, antes, a gente tinha uma amiga aqui do lado que falava uma merda e eu ia embora pra minha casa. Agora, ele tá dentro da minha casa o dia inteiro. Qualquer hora que eu quiser falar com ele, ele tá ali. Eu ligo e falo, fala merda aqui que eu vou aprender. Então, a diferença é essa. Eu também fui uma adolescente que achava que meus pais estavam errados. Mas eu tinha um momento de pausa dessa lavagem cerebral que eu tinha na rua e ia pra casa viver com os meus pais. Hoje, eles estão ali e o pai tá no quarto do lado e quem tá ensinando é o YouTube. E aqui, eu não tô criticando os pais, não, porque eu tenho isso em casa, eu sei de tudo isso e é difícil demais. Por isso que eu falo, não dá pra lutar contra. Você precisa de só arrumar mecanismo pra encontrar um equilíbrio. O equilíbrio sempre, eu falei equilíbrio aqui várias vezes hoje, porque é isso. Porque assim, proibir o YouTube, já tentei. Aí ele vai ver o YouTube lá embaixo no prédio, com alguém que desce com o celular. Ele vai ver o YouTube na casa da avó, ele vai ver o YouTube na casa do amigo que ele vai fazer trabalho. E eu não vou estar vendo o que ele tá vendo. E se você proíbe, gera um certo distanciamento também, né? Entre você e a criança, o adolescente ali. Que não é bom, né? Que não contribui. Eu ia... Tirar o microfone para mais perto aqui. Eu ia mudar completamente de assunto. Vamos mudar, que aqui a gente fala de tudo. Só um comentário. O adolescente não ouve os pais. E o pai não ouve os adultos filhos.
Que meu pai não me ouve em nada. Você tá exatamente... Você já tem filhos? Não, né? Não. É porque eu, por exemplo, eu tô na fase que... É uma fase muito... cansativa, porque é isso, eu tô cuidando dos filhos e dos pais, eu tô no meio ali, né? É o momento que os ninguém pais... te ouve. E ninguém escuta, e os adolescentes têm certeza que eles têm razão, e os pais falam, meu filho, eu que te pus no mundo. Exatamente. E você fica, meu Deus, eu tô vendo que vai dar merda dos dois lados. Exatamente. Deixa eu ver como que vai dar menos merda aqui, entendeu? Minha mãe às vezes me liga... Minha mãe é minha referência profissional, ela tem a mesma profissão que eu, ela é relações públicas também. E ela é fera, e ela é aquelas cabeçudas que estuda até hoje. Ela é muito boa. E ela quer palpitar em tudo que eu faço e tá tudo bem. Eu amo. Só que ela não tem o que eu tenho, que é jogo de cintura e essa minha facilidade de andar em todas as áreas, em todos os setores. Eu me dou bem com todas as gerações. Eu tenho jogo de cintura, eu saio bem de situações de conflito e minha mãe não tem isso. E aí ela me liga pra me pedir um conselho sobre isso, porque o resto, a teoria ela tem maravilhosamente, a experiência profissional, mas a parte de relações interpessoais dela não é tão boa. Expondo a minha mãe, beijo mãe. Mas eu te amo, você é minha referência. E aí ela me liga. Porque aconteceu isso? Falando, não, mãe, faz assim, assim, assim. Não. Não. Eu falei, então por que você tá me ligando? Não vou fazer, porque não sei o que, eu vou fazer assim, assim, assim. Mãe, assim vai dar isso, isso, isso. Aí depois ela me liga, porque deu errado. Eu falei, mãe, mas eu te disse que daria errado. Você é teimosa. Mas é isso, por quê? Quem é essa pirralha pra vir me falar o que eu tenho que fazer, entendeu? Ela sabe que eu tô ajudando, mas ela não quer ouvir. É o adolescente, ele não quer ouvir ali que ele tá errado. Ele quer ouvir quem fala com ele assim, o outro é que tá errado, você tá certo. Isso mesmo. Eu tô nesse choque de gerações também em casa. Você tá na vantagem ainda que sua mãe liga pra falar que tá errado. Meu pai nunca admitiu. Meu pai também não. Meu pai, inclusive, Meu pai é ótimo, gente. Meu pai, ele é um paizão mesmo. Mas ele é o dono da verdade. Politicamente falando, ele é o correto. Então, na verdade, meu pai não pede conselhos também. Ele aconselha muito, mas eu sou autossuficiente. Você não pode ajudar ele a fazer nada. Você não pode... Tipo assim, ele vai lá em casa, ele é meu marido de aluguel. O chuveiro queima, é meu pai que arruma. Aí ele vai lá, o pai quer que segure a escada? Não precisa, eu seguro a escada, eu faço o que? Pai, deixa eu te... Não pode, ele é autossuficiente. Eu te É entendo. tipo o seu. Eu ia entrar num outro tema aqui que tem a ver um pouco com o que vocês estavam falando antes, que eu vejo que tem algo novo acontecendo que envolve comunicação, que são os colaboradores que saem da empresa ou que ainda estão na empresa e vão no LinkedIn ou no Instagram criticar a própria empresa. Pessoal que está filmando a demissão, que recebeu uma instrução que eles não concordam, que eles têm uma meta para bater que eles não aceitam. E até algum tempo atrás, sempre houve crítica, mas a crítica era sempre velada, né? Ficava restrita ali. Hoje, não. Hoje é uma preocupação que às vezes a gente observa. Olha o que fulano aqui tá falando no LinkedIn da empresa que ele trabalhou. Vocês tiveram ou vocês têm algum tipo de ação na área de comunicação para tratar isso? Ótima pergunta. Primeiro, vamos contextualizar o seguinte. O adolescente inconsequente, diferente da gente, a gente, quando começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 16 anos. A gente sempre falou assim, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. A gente queria um futuro. E aquele trabalho, a gente dependia dele para esse futuro, né? Os pais falavam assim com a gente. Você quer ser alguém na vida? Estuda. Você quer ser alguém na vida? Trabalha. E hoje, eles não querem. Eles não pensam no futuro. Então, eles não importam de fechar portas. A gente ficava assim, eu preciso ser uma funcionária do porta-retrato ali, a funcionária do mês, porque eu preciso desse emprego. Eu preciso desse emprego. E se eu sair daqui, a gente tinha medo de a gente entrar na justiça, né? Se eu sair daqui, se um dia eu precisar, porque um dia se eu hoje, eles são inconsequentes. Então, o que a empresa pode fazer para amenizar isso? Primeiro, isso. É você fazer o funcionário gostar de onde ele está. Né? A marca empregadora tem que fazer aquele funcionário se sentir parte mesmo. E, gente, não é com dinheiro isso. O dinheiro é muito importante, o salário bom é importante. Mas eu já tive funcionários que falam assim, Mari, recebi uma proposta para ganhar 2 vezes mais, mas eu não quero sair porque eu amo trabalhar com você. Ele precisa de ver valor naquela empresa. Para quando ele se desligar, ele ter uma gratidão com aquele lugar. Porque como ele é inconsequente, ele precisa ser pelo menos grato.
Agora, se ele tá ali, ele chega para trabalhar, ele é proibido de errar, ele é exposto, ele está sobrecarregado. E sobrecarga que eu falo aqui não é, tem muito trabalho, não. É sobrecarga mesmo. Tem empresa que para economizar, ela manda a gente embora e a pessoa fica humanamente impossível fazer tudo que ela tem para fazer. Então, eu acho que o planejamento, você capacitar essa pessoa, ela sai de lá e fala assim, mas foi muito legal, eu trabalhei lá há 2 anos, mas eu fiz a minha pós com a empresa me ajudando. Então, assim, apesar disso aqui que aconteceu, que eu saí com muita raiva, eu fiz minha pós graças a essa empresa e tal. E isso tem que ficar claro pelo líder. Olha, fulano, seja grato porque você está sendo promovido, porque você é muito bom, mas a empresa fez isso e isso e isso. Eu acho que quando você gera valor daquela marca dentro do coração desse colaborador, dificilmente ele vai pro LinkedIn. Mas, gente, lembra daquela frase, nós vamos lá reclamar no Twitter. Você vai lembrar disso? Eu vou xingar muito no Twitter. É uma geração que abre a câmera na cara. Mas eu acho que eles vão ter a consequência desses atos mais pra frente e vai aprender. É um jeito também de errar e aprender. Porque as empresas olham as redes sociais, gente, pra contratar. Olham mesmo. Não pense que não. As empresas olham e elas vão ver e elas vão deixar. Você pode ter o melhor currículo, que é o que eu falei. Isso ali é desvio de caráter. Você sair de uma empresa e você falar mal daquela empresa, queimar aquela marca, né? Que é uma história. A marca ela é uma história da empresa. Você queimar por queimar, você acha que você está injustiçado? Vai resolver os seus problemas na justiça, que você tem direito. Getúlio Vargas, meu orgulho do CLT. Você tem direitos, né? Existe uma lei trabalhista, vai atrás dela. Agora, você queimar uma marca por queimar, você vai ter consequência daquilo. E você não está tendo caráter, né? Você nem pode ser um mau caráter, mas aquilo ali é um desvio do seu caráter. Então, eu acho que é aquilo. Tem as skills que a gente tem, né? As habilidades, mas tem também o caráter daquela pessoa. E aí você precisa de tentar identificar isso aí antes de colocá-la para dentro da sua empresa, né? Com certeza. Olhando as redes sociais dela. Mesmo porque os casos que eu vi que deram muita repercussão, a pessoa que estava fazendo o post, ela estava fazendo pela divulgação pessoal. Então, por exemplo, uma pessoa que está gravando, por exemplo, uma empresa... Isso é um caso americano, não é um caso brasileiro. Mas tem também no Brasil. A empresa estava dispensando um volume gigantesco de pessoas, a empresa estava reduzindo o quadro, estava quase falindo. E é uma empresa que tem escritórios em todo o território americano. Não tem como você mandar uma pessoa para dispensar. Se é home office, você vai dispensar. Você trabalha em home office, você vai ser dispensado. Aí a pessoa põe um celular, liga, entra no Teams e grava a dispensa. Mas pelo que eu observei desse caso, que ficou muito famoso, a forma como a pessoa está argumentando, ela não está argumentando com a empresa, ela está argumentando ela quer ganhar engajamento. Ela está fazendo pro vídeo, ela está querendo ganhar engajamento. E é desvio de caráter, né, Roger? Por isso que eu acho que tem perguntas na entrevista, a gente tem que parar com esse negócio de entrevistar com as perguntas ali, vamos fazer uma entrevista de emprego, seu nome... Eu acho que tem que fazer perguntas estratégicas, porque a pessoa que faz isso, ela conta isso com orgulho. Então, às vezes, uma pergunta bem elaborada numa entrevista, você já sabe do que aquela pessoa é capaz de fazer quando ela tá com raiva. Como que você conta alguma história que aconteceu que não aconteceu o que você queria? Como que você reagiu? Ela vai culpar alguém? Ela vai... E aí você já fala, isso aqui eu consigo lapidar. Porque também você não vai sair dando bomba em todo mundo. Nós tivemos um exemplo bem recente de uma pessoa que eu entrevistei, o Hildo entrevistou, e quem mais entrevistou? O Thiago. O Thiago. E os três, assim, tem alguma coisa estranha. Até que ele foi pra 4ª entrevista e aí ele soltou a coisa estranha. Mas você sabe aquela pessoa que você olha pro currículo e fala assim, ela tá perfeita pra essa vaga. Tá perfeita. É porque tem chat GPT que coloca o currículo perfeito. Mas assim, não... Tô brincando. A experiência profissional. Exatamente. A pessoa, você vai conversando com ela do ponto de vista ali puramente funcional da função dela, você vai vendo que ela entende, que ela tem experiência, ela conhece o tipo de cliente, ela conhece o produto, ela conhece o mercado. Perfeito. Mas aí, as respostas sempre tem um ponto assim, não precisava desse negócio. Os complementos. Gente, pra mim, o RH é a parte mais importante da empresa. Pra mim, o RH, ele tinha que ser o salário mais alto dentro de uma corporação. Porque, assim, ele vai trazer pra dentro da empresa quem vai falar pela empresa, quem vai ser a linha de frente daquela empresa. E o RH, numa entrevista, ele consegue trazer
pérolas preciosíssimas, mas ele também consegue trazer o que vai quebrar essa empresa. Uma decisão errada de uma pessoa que você poderia ter identificado numa entrevista de emprego, não para não trazê-la, mas para poder capacitá-la até ela, você dar aquela autonomia para ela. Eu acho que o RH ele é fundamental por isso. E para acompanhar essa jornada, porque a gente tem avaliação de desempenho. Então você consegue ver se essa pessoa tá ficando boa ou se essa pessoa, né? A avaliação de desempenho ela é importantíssima, porque ela vai te dar, vai dar para aquele líder ali, ó, o que eu preciso melhorar aqui, o que tá bom, o que não precisa de mexer. E a pesquisa de clima, porque é o que eu falei, o colaborador feliz, ele defende sua marca até debaixo d'água. Se você tá falindo e ele precisa te mandar embora, você quase fala, fica com o meu acerto aqui, depois você me dá. Quando você ama o lugar que você trabalha, você sofre se essa empresa vai falir. Você não pega e abre uma câmera e expõe a demissão, né? Então, a pesquisa de clima, ela mostra pra você como que tá o sentimento daquela empresa, né? A pesquisa de clima, gente, essas ferramentas, elas existem, não é só pra poder, não é pra ter pasta na prateleira, não é pra ter arquivo de colaborador, isso é pra direcionar, né? Se aquela pessoa está na sua cultura, o que a gente está fazendo de errado? Por que o clima, por que o NPS dessa capacitação deu ruim? Né? A gente não escolheu a pessoa certa, o tema não está interessando para essas pessoas, mas eu preciso que elas entendam. Então, o que eu vou fazer? Gente, a pesquisa, a avaliação, elas são ferramentas grandiosíssimas para os líderes. E quem é capaz de fazer isso é o RH, né? Ele cuida dessa jornada desse colaborador. Gente, a divulgação da vaga correta, você diminui, é meio caminho andado. Se você divulga uma vaga corretamente, vai até vir currículo que não tem nada a ver, mas você filtra já na divulgação da vaga. Aí você faz o filtro pro currículo. Quando vem pra essa mesa aqui, pra poder entrevistar essa pessoa, já vem realmente os melhores. E ali você vai pegar os pulos do gato. Entendeu? Com perguntas. Não é perguntas pra forma você escrever aqui, essa aqui. Aí essa ficha vai pra paz da pessoa e ninguém nunca mais vê, fica amarela. Hoje em dia nem é mais físico, né? Deve ser digital. Não sei porque eu não entrevisto. Mas eu só sou entrevistada. Gente, eu tô num podcast. Parece que a gente tá no boteco conversando, né? Mas a ideia, olha que a gente nem colocou álcool no podcast. Até porque, né, ó, são 10 horas. Até- Se bem que hoje é sexta-feira, né? Meio-dia. Quem fez, não tem isso? Tem. Meu marido fala que quem sexta-feira à tarde tem compromisso é porque é desorganizado. Essa pesquisa de clima, inclusive, para você fazer a avaliação de turnover, ela é fundamental. Fundamental. E o turnover, ele é tão caro para a empresa, né, gente? Muito. Porque você investe naquela pessoa que está entrando. O processo seletivo, ele É caro. ele é oneroso de tempo, ele é oneroso desgastante. financeiramente. E às vezes a pessoa já saiu, então aquela área tá ali com alguém sobrecarregado porque tá com aquele buraco. E aí Sim. você faz tudo 6 meses depois, 4 meses depois. Tem o early turnover também, a pessoa que sai antes dos 6 meses. E aí é foda. Gente, eu valorizo demais o RH, eu amo. Eu acho que as empresas tinham que valorizar RH e comunicação, porque eu acho que a solução das empresas é o RH e a comunicação. Não é puxando sardinha pro meu lado, segue anexo meu currículo. Mas eu acho que, assim, tudo que a gente vê de problema é porque a comunicação não foi transparente, é porque o processo seletivo não foi bem feito. Então, assim, eu acho que para um setor comercial triunfar, porque é ele que traz a receita, então ele é o mais visado, o setor comercial, né? Porque é ele que traz a receita para a empresa. Ele só é bom se a gente tiver uma boa comunicação e um bom RH. Se não, meu filho, esquece. Inclusive, gente, me segue lá. Eu fiz um Instagram graças ao Roger. O Roger falou que era um absurdo eu não ter Instagram profissional. Aí eu fiz um. E aí, como eu tenho poucos seguidores, que são só os meus amigos do Instagram pessoal que tá migrando, tem 300 só. Mas eu comecei essa semana, né, André? Eu contei lá a história de quando eu era aprendiz da Caixa Econômica, eu fui atacada por um gavião. Depois vocês assistem lá, que tá Você muito contou boa. Esse caso lá? Contei. Esse caso é maravilhoso. Ele é muito bom. A gente vai Querem que eu colocar... conte? Quero assim. Eu quero. A gente vai colocar o seu Instagram embaixo aqui. Vocês podem olhar Mariana aqui. conta um, porque eu sou contadora de histórias, né? Então, Mariana conta um, a música. Essa história é muito legal. Mariana conta um, sabe essa música? Conta então a história do Gavião. Do gavião. Você tá gravando que aproveita o momento. Eu já contei no meu Instagram lá. Vai contar de novo? Vou virar concorrente? Tô brincando, vamos lá. É o seguinte, eu tinha 16 para 17 anos, eu trabalhava ali numa agência da Caixa na Pampulha. Então eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava nessa agência. Então eu ia em casa, tomava banho, almoçava e pegava o ônibus no Mineirão. O Mineirão, na época, ele era bem arborizado, ainda não tinha passado pela reforma. Aí, gente, eu tô lá toda, né? Camiseta branca, cabelinho molhado, óculos escuro, aquelas Anabela bem estilo ano 2000, assim.
Anabela só uma tirinha segurando o pé e um tijolo embaixo. E tô lá, bem adolescente, viajando na maionese, olhando pro céu. E aí, de repente, um ponto preto começa a vir na minha direção. E aquele ponto preto vem, começa a vir. Eu falo, gente, não é possível que não vai desviar, não é possível que não vai desviar. De repente, chega. Ele agarrou a unha no meu cabelo. Eu parei alguns segundos e comecei. Aí ele batendo nas asas aqui, a bundinha dele aqui, ele cagando, ele teve diarreia de desespero. E ele voando, e eu desesperada. E eu corria, eu descia, eu gritando socorro. O povo do ponto desesperado me dando pastada e bolsada na cabeça pra ele sair. E ele, não sei o quê. Eu avisto o meu ônibus. Não raciocinei, né? Comecei a dar sinal pro meu ônibus. E os cocô descendo, essa arrebentando o óculos, voou longe. O ônibus para. Chega todo mundo dizendo, aí eu. Saí correndo, e mais passado, e mais bolsado. De repente, gente, o bicho sai da minha cabeça. E eu, assim, né? Toda cagada, sandália arrebentada. Gente, dignidade, assim, tida embora. Aí eu sentei no passeio, assim, todo mundo do ponto, assim, meio querendo rir, olhando aquilo. Aí eu peguei meu Nokia 6120 na época, né? Pai, eu não vou conseguir trabalhar. Um passarinho me atacou. Ele, Mariana, aqui, vai trabalhar. Para de dar desculpa. Eu muito obediente, então tá, né? Esperei o próximo ano, toda cagadinha. Meu cabelo, 6 dias pra desembolar. Cabeça toda doendo, igual um ninho de passarinho. Veio o próximo ônibus, eu dei sinal, entrei, todo mundo olhando e eu digna. Ó, nariz em pé, cabelo embolado, mas nariz em pé. Fui pra agência. Entrei na agência e meu padrinho, que era meu chefe, ele que tinha conseguido esse emprego pra mim, e os outros gerentes saindo pra almoçar. Ele, o que aconteceu? Um passarinho me atacou. Ele, Mariana, quantos passarinhos tinha? Passarinho. Aí ele ligou pro meu pai foi me buscar, e aí eu fui pro médico, a cabeça toda sangrando, cheia de bicada, de unhada, o cabelo embolado. Gente, uma tragédia. Aí depois, mais tarde, já medicada, deitada, o MGTV passou que tinha um gavião atacando o povo na Pampulha, quase tinha cegado uma senhora. Aí que eu fui saber, isso foi na hora do almoço, à noite, MGTV, segunda edição, fui saber que o passarinho é um gavião. E esse foi o meu perrengue que eu passei, mas pra mostrar que mesmo cagada... Você foi trabalhar. Mesmo com ninho na cabeça, foi meu primeiro perrengue corporativo, eu não desisti, a vida vai batendo, dando pastada na nossa cara e a gente vai seguindo, feliz e contando história. Essa é uma história excelente, porque primeiro que raramente você vai ouvir uma pessoa falar que está cagada literalmente. depois que resiliência, né? Mesmo assim bateu o ponto. Bate o ponto. E obediente, né? Vai trabalhar, Mariana. Tá bom. Muitas lições numa mesma Gente, olha pra você ver, 16 anos. Olha aí, na época eu contava chorando, hoje eu conto feliz, tá bom. Pelo menos eu tiro boas risadas. Ótimo. E hoje eu vejo gavião, eu sei que ele é um gavião, eu não acho que ele é um passarinho. Aprendi também o que é gavião nesse dia. Que nenhuma aula de biologia tinha me ensinado. E o gavião é um bicho meio violento mesmo. Sim. Gente, como eu sobrevivi. Ele é um predador, né? Sim. Como eu sobrevivi. O que será que ele achou que eu era? Não respondo, porque eu sei o que ele come. Mas deve ter te machucado a cabeça toda. Toda. Né? Será que foi por isso que eu não fiquei normal? Será que é por isso que eu sou assim? Não. É ótimo. Mari, muito obrigada pela presença. A gente gostou muito da sua vinda. Foi muito divertido, a gente aprendeu muito, né? Foi uma troca de experiência muito boa. Então, eu queria, na verdade, parabenizar, né, essa iniciativa de vocês de criar um podcast. É uma ferramenta que hoje muita gente está fazendo, mas nem sempre com conteúdo de tanta qualidade. Então, assim, eu acompanho vocês, eu adoro. Aprendo muito com os podcasts, né? Eu fico assistindo tudo. E de vez em quando o Roger, né, a Annelise me manda, olha aí, o que você achou? Dá umas dicas. E eu acho que o YouTube é um lugar que você não consegue separar o que é lixo e o que é bom. E aí, ter coisas boas como esse podcast, eu acho incrível. Parabéns para vocês e muito obrigada pelo convite.
Fiquei muito honrada, muito lisonjeada, porque só vem fera aqui. Só pessoas muito cabeçudas. E como eu era do fundão, eu falei, nossa, será que eu vou ter capacidade pra dar conta de 1 hora de entrevista? Estamos aqui há 2. Mas não vou falar que são 2, né? Porque se cortar muita coisa que eu falei, der 1 hora. Mas foram 2, viu, gente? É porque me cortaram, me boicotaram. Fui censurada. Fui censurada aqui no podcast, mas tá tudo certo. Mas de verdade, parabéns mesmo pela iniciativa. Muito legal, incrível. Eu desejo só sucesso. Espero vir aqui em todos os anos. Virá. Obrigado, Mari. É um desafio pessoal, né? Fazer isso aqui não é algo muito natural nosso, mas assim, a gente busca trazer convidados que suprimam essa nossa deficiência. É o que eu falei no início da gravação, né? É a primeira vez que a gente traz uma pessoa com a sua experiência, com o seu perfil. A gente traz muito especialista na área técnica para falar de assuntos técnicos. E a gente decidiu fazer um modelo diferente, um modelo bem mais comunicativo, que é a sua especialidade. E continua dando dicas, sugere, dá opinião. Sua experiência ela é muito válida e a gente escuta. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. E obrigada, Nelise, por participar comigo.